paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores. E matemática e cores, o que explica as cores do fundo de cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 a 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todos os dias de madrugada, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais. Seja muito bem-vindos, muito bem-vinda, Betinha, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos de o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que o templo físico de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar com as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet para divulgar
e anunciar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão juntos conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, papais, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 14. Pois além de para você receber um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Nesse momento, vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão conosco, estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos desse 66 livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu vou apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos, 2 escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 9, seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, um número de 1 a 14. Pois assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Juízes com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Vamos ao Juízes capítulo 10. Vamos à oração. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Juízes, capítulo 10, para os escolhidos de número 9. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver, o Espírito Santo, o de verdade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início à ministração
do livro de Juízes, capítulo 10, para os escolhidos de número 9, seja você também parte desse rebanho. Perdão, para os escolhidos de número 9, Juízes, capítulo 10, está correto. O capítulo 10 do livro de Juízes contém 18 versículos. A opressão dos amonitas. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, os quais nesse mesmo ano os oprimiram e humilharam por 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam ao lado deste Jordão, do leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também passaram o Jordão para pelejar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim. E Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor contra ti: temos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos ao Baalins. Respondeu o Senhor: não livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Vós, porém, me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no templo do vosso aperto. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6. Primeira Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Primeira Crônicas. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 7, Primeira Crônicas, capítulo 7, para os escolhidos de número 6. O capítulo 7 do livro de Primeira Crônicas contém 40 versículos. Os descendentes de Issacar e Benjamim. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jesub e Sirom, 4. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Bizão e Semuel, chefes das suas famílias nos dias de Davi. O número dos descendentes de Tola, alistados como homens de guerra em sua genealogia, foi 22.600. O filho de Uzi, Israías. Os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Cias, 5, todos eles chefes. Houve com eles nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tiveram muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequé e Gediel, 3. Os filhos de Belá, Esbom, Uziel, Jerimote e Iri. Chefes de família, 5 ao todo. Os homens valentes eram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Primeira Reis com 22 capítulos. Capítulo 15, Primeira Reis, capítulo 15. Vamos à oração. A oração é de número 8. Primeira Reis, capítulo 15. Glórias ao Senhor Deus. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e toda opressão maligna que estiver agora onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente
Serve ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Primeira Reis, capítulo 15, para os escolhidos de número 10. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o número de 1 a 14 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. Primeira Reis, capítulo 15, que contém 34 versículos. Nadab, rei de Israel, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com o que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Matou a Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir, conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera pelos que fizera Israel cometeram, por causa da provocação com que provocara a ira do Senhor, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aos rebanhos. Escolhidos de número 3. Vamos ao livro. Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 2, Lamentações, capítulo 2, para os escolhidos de número 3. Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para os escolhidos de número 3. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Dizem suas mães aonde há trigo e vinho. Enquanto isso, desfalece como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma nos braços de suas mães. Que posso dizer-te? A quem te compararei? Ó filha de Jerusalém, a quem te assemelharei para te consolar? Ó Virgem, filha de Sião, grande como o mar é a tua ferida. Que te poderá curar? Os teus profetas viram para ti falsidade e insensatez, não manifestaram o teu pecado, para afastarem o teu exílio. Os oráculos que te deram eram falsos e vãos. Todos os que passam pelos caminhos batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que era chamada a perfeição da formosura e a alegria de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos, certamente este é o dia que esperávamos. Achámo-lo, vimo-lo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12, sejam vocês também parte desses rebanhos. Escolha o número de 1 a 14. Glórias ao Senhor Deus. Atos com 28 capítulos.
23. Atos, capítulo 23. Vamos à oração, que a oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Atos, capítulo 23. Para os escolhidos de número 12, você que escolheu ser parte desse rebanho, dos escolhidos de número 12, vai meditar no livro de Atos, capítulo 23. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 7 versículos, mas é necessário que você leia todo o capítulo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Atos capítulo 23, que contém 35 versículos. Paulo é enviado a Cesareia. Chamado 2 oficiais, disse-lhe: aprontai para esta noite às 3 horas 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E mandou que providenciassem montaria para que Paulo montasse para o levarem com segurança ao governador Félix. Escreveu-lhe uma carta que dizia: Cláudio Lisias a Félix, excelentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, cheguei eu com a tropa e o livrei ao saber que era romano. Querendo saber por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Sendo-me informado que os judeus haviam de armar ciladas a esses homens, logo o enviei a ti, ordenando também aos acusadores que perante ti digam que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando os soldados a Paulo como lhes fora mandado, levaram-no à noite a Antipátride. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11, você que escolheu ser parte desse rebanho. Jeremias, com 52 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Gratidão pela presença de todos. Jeremias, vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, para os escolhidos de número 11. Jeremias, capítulo 9, que contém 26 versículos. A minha cabeça se tornasse um manancial de águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite. Os mortos da filha do meu povo tivessem no deserto uma estalagem que caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos são os adúlteros e um bando de infiéis. Estende a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, de irmão nenhum vos fiéis, pois todo irmão não faz mais do que enganar, todo amigo anda caluniando.
Zomba cada um dos seus próximos e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam de praticar a iniquidade. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: e os fundireis e os provareis, porque de outra maneira procederia com a filha do meu povo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Vamos aos escolhidos de número 13. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 9. A oração é a oração 1. Senhor Deus o Todo-Poderoso, que haja a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Zacarias capítulo 9, para os escolhidos de número 13. Zacarias capítulo 9. O castigo dos inimigos de Israel. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Zacarias capítulo 9, que contém 17 versículos. O castigo dos inimigos de Israel. A palavra do Senhor está contra a terra de Adraque e repousará sobre Damasco. Pois o olhar do homem de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor, e também Amate, que faz fronteira com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. O Senhor, porém, despojará e destruirá o seu poder do mar, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Estrangeiros habitarão em Asdod. Exterminarei a soberba dos filisteus, da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. Ele também ficará como restante para o nosso Deus, e será como chefe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. Escolhidos de número 1. O livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Antes de eu ministrar o capítulo do livro, de sortear e ministrar o capítulo do livro de Neemias para os escolhidos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem, da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertadinho. Vamos dar continuidade para a ministração do livro de Neemias. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. O capítulo é o capítulo de número 11. Neemias, capítulo 11, para os escolhidos de número 1. Você que escolheu ser parte desse rebanho, os rebanhos dos escolhidos de número 1, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 11. O capítulo 11 do livro de Neemias contém 36 versículos. Os novos moradores de Jerusalém. Em Zanoá, em Adulão e suas aldeias, em Laques e seus campos, em Azeca e em seu povoado, acamparam-se desde Beceba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim de Gebá habitaram em Micmais, Aia, Betel e em seus povoados, em Ananote, em Nob, em Ananiá, em Azó, em Ramá, em Gitaim, em Adid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Algumas das turmas dos levitas de Judá habitaram em Benjamim. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas
empresas e estes veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Romanos capítulo 2. A impenitência dos judeus e a justiça do Senhor Deus. Portanto, é indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas. Porque tu que julgas fazer o mesmo, bem sabemos que o juízo que o Senhor Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, pensas, fazendo as tuas escaparás do juízo do Senhor Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, ignorância, que a bondade do Senhor Deus te leve ao arrependimento? Segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo do Senhor Deus. O Senhor Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Escolhido de número 5, vamos ao livro, sejam todos muito bem-vindos. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 2, Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel. Dizei a vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, minhas amadas: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e eu a ponha como um dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. Não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu e os concebeu em desgraça. Ela disse: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei em muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não o alcançará. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4. Vamos ao livro. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos à oração. A oração 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda a obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, e que chegue a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. 1 Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, para os escolhidos de número 4. 1 Pedro, capítulo 1, para os escolhidos de número 4, que contém 25 versículos. Louvor ao Senhor Deus, uma viva esperança. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos estrangeiros, a dispersação do porto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleito segundo a presciência do Senhor Deus Pai, na edificação do Espírito, na santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue do Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas,
Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição do Senhor Jesus o Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, e que pelo poder do Senhor Deus sois guardados mediante a fé para a salvação. Preparará para ser revelado no último tempo. Nisso vos exultais ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ao ouro que perece embora, provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus o Cristo. Escolhidos de número 7, vamos ao livro. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 2, Marcos capítulo 2, para os escolhidos de número 7. Marcos capítulo 2, que contém 28 versículos. A vocação de Levi. Senhor Jesus tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele levantando seguiu. Enquanto o Senhor Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam sentados à mesa com o Senhor Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo o Senhor Jesus ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Foram lhe perguntaram, por que eles jejuam os discípulos de João e os dos fariseus não jejuam teus discípulos? Respondeu-lhe o Senhor Jesus, pode os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração de número 9. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, onde quer que chegue a Tua palavra, essa ministração da Tua santa palavra chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão ligadas conosco. Essa igreja virtual, @ igrejas e os dons do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Através do ministério do Senhor Deus para conosco, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Ruth, capítulo 3, que contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro onde fiques bem? Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lava-te e unge-te e veste os teus vestidos. Então desce a eira, mas não deis a conhecer ao homem que tem acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita.
Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres farei. Então desceu a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último rebanho de hoje. São os escolhidos de número 14. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações e mensageiro, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações. Tu serás totalmente desprezada, a soberba do teu coração te enganou. E tu, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que disse no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e pões o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse. Se a ti viessem os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos, como foram rebuscados bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos, ou os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, que desfrutam da tua paz te enganaram, e prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Debaixo de ti porão uma armadilha, não há ainda um entendimento. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. O Espírito Santo de verdade. Você que mentalizou o 3, Juízes capítulo 10. Você que mentalizou o número 7, 1 Crônicas capítulo 7, é o livro que você vai meditar. Você que mentalizou o 12, 1 Reis capítulo 15. Você que mentalizou o 4, Lamentações capítulo 2. Você que mentalizou o 1, Atos capítulo 23. Você que mentalizou o 9, Jeremias capítulo 9. Você que mentalizou o 14, Zacarias capítulo 9. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 11, Neemias capítulo 11. Você que mentalizou o 13, Romanos capítulo 2. Você que mentalizou o 2, Oséias capítulo 2. Você que mentalizou o 10, 1 Pedro capítulo 1. Você que mentalizou o 5, Marcos capítulo 2. Você que mentalizou o 6, Ruth capítulo 3. Você que mentalizou o 8, Obadias. E eu irei apresentar mais uma denúncia. Que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João capítulo 3, versículos 3 a 9. João capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21.
foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3, não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4, não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5, não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6, recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7, não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8, muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler mais um desafio. Nesse novo desafio de 200 milhões de reais, prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeiro, oferta segundo o sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em casa ou moradia, em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, em um lugar particular em sua casa, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 3, Juízes 10, o 7, 1 Crônicas 7, o 12, 1 Reis 15, o 4, Lamentações 2, o 1, Atos 23, o 9, Jeremias 9, o 14, Zacarias 9, o 11, Neemias 11, o 13, Romanos 2, o 2, Oséias 2, o 10, 1 Pedro 1, o 5, Marcos 2, o 6, Ruth 3, o 8, Obadias.
Glórias ao Senhor Deus. Antes de finalizar, eu irei ler mais um desafio. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Prove para nós na Bíblia Sagrada que é do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus o Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, o Cristo, recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador, seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Deus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários dele, às 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 16 e 48 minutos, na IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para também fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Assim, examine o livro de Mateus 16, versículo 24 a 27, Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, vocês também dos Estados Unidos, vocês do Japão, da Índia e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.